Bom, a gente segue falando sobre economia. O governo Lula cortou verbas do Ministério da Saúde e também de bolsas em universidade e da educação básica durante esse ano de 2024. O corte total, feito em diversos ministérios, supera 4 bilhões de reais. A medida foi tomada para ajustar o orçamento às regras do arcabouço fiscal. O programa Farmácia Popular, por exemplo, perdeu cerca de 20% dos recursos para entrega de medicamentos com desconto. Já o Ministério da Educação e a pasta da Ciência e Tecnologia perderam cerca de 280 milhões de reais. Para as ações ligadas à educação básica, o corte superou 30 milhões de reais. Piotr, dá para juntar aí os assuntos, falar da Simone Tebet prometendo picanha mais barata na mesa dos brasileiros, agora esse corte aí de verbas, tanto no Ministério da Saúde quanto em relação às bolsas, na ordem aí de 4 bilhões de reais. A justificativa do governo é para acomodar, para ajustar as regras do tal novo arcabouço fiscal que foi aprovado no ano passado. E aí? Novo arcabouço que eles criaram para, digamos, se desviar da regra do teto de gastos, e eles não conseguem cumprir o próprio arcabouço como uma medida para, digamos, disciplinar os próprios gastos, a ponto de, agora, o governo da ciência tirar verba da ciência. O governo da saúde tira verba da saúde. O governo está cortando gastos porque ele não para de gastar além do que ele arrecada. O governo está cortando gastos porque ele não incentiva a economia, que vai gerar, obviamente, arrecadação de impostos. Tem uma coisa que esse governo, é incrível dizer isso, mas parece que não sabe a coisa mais simples do mundo. Todo imposto é um percentual. Você pode ver, é uma alíquota, né? É uma alíquota percentual. Isso quer dizer que se você conduzir bem a economia do seu país, as pessoas naturalmente, as empresas naturalmente vão recolher mais impostos. Então, dar fluxo para a economia, fazer a economia avançar, criar políticas dentro do próprio governo em que faça a economia avançar, a economia privada, essa economia vai naturalmente, e a melhor forma mais sustentável de ter arrecadação em alta é com a economia crescendo. O governo ignora isso porque ele vai lá e xinga o agronegócio que não só arrecada muito no país, como controla os gastos do governo. Sabe como? Porque o governo ia gastar muito mais se o agronegócio brasileiro não existisse. Porque quando o agronegócio vende para fora, entra muito dólar no Brasil, controla o câmbio. Esse valor que você está vendo, o câmbio. Muita coisa que o Ministério da Saúde compra é em dólar. Então você teria uma despesa mais alta se o dólar explodisse. Aliás, subiu um ponto alguma coisa nesta semana por causa dessas inconsistências fiscais do governo. O governo vai lá e corta na saúde, na pesquisa. Este é o governo Lula, que continua não criando condições para a economia ser retomada. E o que cresce não é sustentável em longo prazo ou vem de setores que o governo critica. É de uma inteligência governamental, administrativa que surpreende. Se o Elon Musk ficar sabendo disso, ele vai tuitar sobre isso também. Augusto. O Brasil está realmente à deriva. À deriva. Olha só, educação e saúde são os setores que merecem mais verbas. Qualquer governante de um país como o Brasil, minimamente sensato, sabe disso. Agora veja o detalhe. Ele corta no ensino fundamental. O Brasil faz as coisas pelo avesso. Investe em faculdade para formar doutores analfabetos e não investe no ensino fundamental ainda mais afetado pela pandemia. Milhões de crianças deixaram de frequentar a escola. É lá que ele corta, porque continua inaugurando faculdades inúteis para receber título de doutor honoris causa. Só serve para isso. Formando doutores, isso aí até os jornais do consórcio noticiaram. Cresce o número de doutores que não sabem ler nem escrever e não encontram emprego. Alexandre, quer complementar para a gente fechar a rodada aqui do tema? Pois sem pesquisa, sem ensino, não tem futuro.
Bom, e sem saúde não vai ter ensino nem pesquisa. É uma coisa básica e pega no básico, né? Claro, porque tem que pagar o custo da máquina estatal. Então, deixa de investir no futuro. É o custo que supera o investimento. O investimento cede recursos para o custo. Só que esse dinheiro, é bom lembrar, vem dos impostos, dos pagadores de impostos, que não dá para chamar de contribuinte, porque ninguém paga imposto por livre vontade. Paga imposto porque a lei obriga, né? Para que o governo retribua com bons serviços públicos, inclusive os de educação pública para quem precisa, de estímulo à ciência e tecnologia, né? E garantir saúde para quem precisa. E quem precisa é o mais pobre. Em geral, a pessoa a quem o presidente e a ministra do Planejamento se referiram aí, né, prometendo a carne vermelha.